Donos de Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Commander, Fiat Pulse e Fiat Toro, não se desesperem sobre esse sumiço de óleo que está acontecendo na motorização tanto 1.0 quanto 1.3 turbo. Eu sou Bruno Arthur e você está aqui em mais um vídeo do canal Mundo Drive, canal especializado em testes, e estou aqui testando, claro, o Fiat Pulse nessa versão Impetus e o Jeep Renegade na versão Série S topo de linha. Mas claro que eu não poderia passar por esses dois carros sem falar de um dos assuntos mais comentados da internet nos últimos meses, desde que o Jeep Compass e Fiat Toro foram lançados com essa motorização 1.3 turbo. Eles foram os primeiros carros a chegarem com esse motor, que é um motor da família GSE. Ele é o mesmo motor 1.0 e 1.3 aspirado, só que com diversas mudanças que fazem gerar muito mais potência. Aqui, por exemplo, no 1.0 turbo, ele sai dos 75 cavalos aspirado e vai para os 130 cavalos turbinado. Esses dois motores eles têm diversos atributos em tecnologia para aumentar essa potência, como por exemplo o cabeçote multi-air, injeção direta e uma turbina que chega a trabalhar com 1.8 bar de pressão. Aqui no Jeep Renegade ele tem 1.3 turbinado que sai do aspirado com 109 cavalos e chega aqui no Renegade com 185 cavalos. Essa motorização é utilizada por todos esses carros que eu disse anteriormente, mas o primeiro que deu muito o que falar foi o Jeep Compass. Um carro que já vendeu mais de 300 mil unidades, é claro que tem muito pelas ruas. E quando a gente tem mais carros pelas ruas, é mais fácil aparecer maior quantidade de problemas, só que na verdade não são defeitos. É uma característica do projeto que, inclusive, essa informação está inserida lá no manual do proprietário. Mas hoje, aqui no canal Mundo Drive, um único do Brasil a desmistificar todo esse sumiço de óleo. Eu vou te explicar como é que isso acontece e o que você deve fazer para ficar despreocupado com o seu Fiat ou Jeep na sua garagem. E antes de fato começar a falar, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E o projeto do motor 1.0 e 1.3 turbo tem um nome interno na FCA ou Stellantis. É o motor T3 e T4. Isso significa que o T3 é um turbo de 3 cilindros e o T4 é um turbo de 4 cilindros. Para você que ainda não sabe, esses motores são basicamente o mesmo, tanto é que ele é 1.3, ou seja, ele adiciona um cilindro a mais, 333 cilindradas. Esse aqui, cada cilindro tem 333, o que dá um motor de 999 cilindradas, ou um motor 1.0 turbo. Ou seja, as características e as peças internas que esse motor 1.0 usa, o 1.3 também usa. A mesma característica que aparece no 1.3 vai aparecer no 1.0 e assim tanto faz, vice-versa. O que esse motor tem é a melhor tecnologia que pode se equipar hoje em uma motorização turbinada. Ele tem um cabeçote multi-air, que é um cabeçote controlado pelo próprio óleo do motor. E aí vai a primeira dica. Na verdade, é uma experiência. Quando você for medir o carro, o óleo desse carro, meça em um ambiente plano, deixe ele em uma garagem plana e, de preferência, se você puder, for uma garagem fechada, deixe o capô aberto durante a noite. Por quê? Esse motor aqui, ele também é controlado, como eu disse, cabeçote multi-air pelo próprio óleo do motor. Ou seja, muito óleo do que está lá no cárter fica preso no próprio cabeçote, na parte mais alta do motor. Então, quanto mais esse motor resfriar, é melhor para você medir o óleo e ter uma noção do quanto tem nesse motor. No manual de instrução de cada carro desse, inclusive dos outros que a gente não vai gravar aqui hoje, mas Fiat Toro, Jeep Compass, Jeep Commander, em cada um deles tem uma particularidade em qual período você deve fazer essa medição. Por exemplo, no Jeep Renegade, ele diz que a cada abastecimento você pode dar uma olhadinha. No manual do Jeep Commander, ele pede que a cada 3.000 km você dê uma olhadinha. Então cada um vai ter essa particularidade e cada um vai ter um consumo de óleo diferente. O Jeep Renegade, por exemplo, ele está homologado lá no manual dele que ele pode consumir até 400 ml de óleo a cada 1.000 km, coisa que não ocorre, tá? A gente está aqui com essa unidade de 2.000 km e o óleo está no nível máximo.
Mas bora explicar o porquê esse sumiço do óleo. E aqui no canal Motodrive a gente traz tudo na prática para você entender bem o que é que está acontecendo com essa motorização turbinada da FCA. Eu tô aqui com esse pistão, chega mais perto aqui, Jonas, filma ele. Na verdade esse pistão não é de um Fiat, tá? Nem se preocupe, isso aqui era de um Ford, cedido gentilmente pelo pessoal André aí da oficina Auto Company, da onde eu faço a revisão do meu carro, especializada em Ford aqui de Recife. Isso aqui era um pistão de um New Fiesta, pegou uma aguinha, a biela foi embora. Mas é só para explicar a vocês o que é que está acontecendo. Vem para cá, Jonas, mostra aqui nesse pistão. Todo pistão, basicamente, ele tem 3 cavas. Essas cavas são esses 3 buracos. Na verdade, deixa eu empurrar aqui, ó, e você vai ver os 3 anéis de segmento que todo pistão tem. O primeiro, estou empurrando ele. O segundo, esse aqui, ó, que eu estou afastando. E tem o terceiro, que é esse que tem tipo uma molinha, um caminho por dentro dele, né? Ele é diferente em relação aos outros dois. O que é que acontece? Nesse primeiro anel de segmento, que fica dentro dessa primeira cava, ele que suporta todo o calor do motor. Ele é o anel de retenção da explosão. Aqui vocês verem que tem, ó, 4 buraquinhos em cima na cabeça do pistão, porque aqui vão as 4 válvulas, 2 de admissão e 2 de exaustão. Então ele vai fazer a explosão aqui, esse primeiro anel de segmento ele vai aguentar toda essa explosão, não vai deixar passar gasolina ou qualquer gás para a parte de baixo do motor, que fica a lubrificação, né? O óleo do motor. O segundo anel de segmento, ele vai fazer a raspagem, ele vai raspar. Quando ele subir o pistão, vai haver explosão, e no que ele descer, ele vai raspar o óleo da parede, para o óleo não ficar aqui em cima. No que ele raspa, ele vai jogar para esse terceira cava, onde o óleo vai percorrer esse caminho aqui, ó, tá vendo? Como se fosse uma molinha, uma minhoquinha dentro, e vai vir aqui para lateral do pistão, onde ele vai escorrer por esses microfuros e vai fazer a lubrificação. Essa parte aqui é a que mais encosta aqui na parede do cilindro. Pode ver que ela está um pouco desgastada, tá vendo? O antigo dono podia não manter uma lubrificação muito boa, passar muito tempo com óleo. E o que é que acontece nessa motorização? O projeto original vinha da Europa, era um projeto importado. Esse motor começou a ser fabricado do lado de lá. Ele equipava já o Jeep Compass, o Renegade, há anos que era equipado, e só chegou aqui em fevereiro de 2022 no Brasil com essa motorização turbo. O pistão original, ele não tem vazamento de óleo, nem o motor, ele não some com óleo, na verdade. E quando ele veio a ser nacionalizado, a ser fabricado na planta de Goiânia, aqui em Pernambuco, esse pistão ele precisou ser nacionalizado. Por quê? O pistão original importado, a fabricante não conseguia dar conta de toda a produção global. Ainda mais que aqui no Brasil a gente vende muito carro, Jeep Renegade, Compass, Commander, Toro e Pulse. São extremamente bem vendidos. Então, eles precisaram nacionalizar esse pistão. A fabricante, chamada MAHLE, nacionalizou o pistão, conseguiu todo o projeto, fez tudo certinho. Só que o que é que acontece? Esse pistão da MAHLE, essa primeira cava, o primeiro anel de segmento, o projeto original, ele é voltado para baixo. Então, vamos lá. Quando ele é voltado para baixo, no que ele sobe o pistão, ele raspa, mas ele não pega óleo, ele só sai assim, lixando. Quando o pistão desce, ele faz a raspagem do óleo e joga para baixo do motor. É o correto. O que é que acontece no projeto nacional? Essa primeira cava, ela é reta. Então, quando o motor atinge a temperatura de trabalho, 90, 100 graus, é a temperatura que o motor trabalha normalmente, ele dilata. E nisso, quando ele sobe, ao invés de ele só passar alisando, ele vai passar raspando um pouco. Isso tem algum problema, Bruno? De forma alguma. É uma característica do projeto nacional e não do importado. Até porque aqui a gente tem uma outra forma de trabalho. O Commander, por exemplo, não existia na parte de lá. Ele chegou agora na parte europeia, do outro lado do mundo, mas ele é um projeto nacional. Então, todo esse projeto ele precisou sim ser nacionalizado. E ele precisou passar por essas características de rodagem. O motorista daqui dirige de uma forma diferente do motorista europeu. O Renegade aqui tem um peso diferente do europeu. O Pulse é um carro nacional, então tudo é nosso. E é super normal isso acontecer nos carros nacionais. Esse óleo, Bruno, ele faz algum mal ao motor, já que ele está raspando e indo para cima do pistão? De forma alguma. Ele é queimado normalmente com a combustão, como diversos carros também ocorre isso. Um TSI passou por isso, um Moto SC da Renault também passou por isso, e não é nada fora do normal. Mas o que fazer para regularizar esse consumo de óleo? Aqui na vareta, chega para cá, Jonas, a gente tem
essa área amarela, vocês estão vendo? E tem 2 furos nela. Aqui significa nível mínimo e nível máximo. A distância de um para o outro corresponde a 1 litro de óleo. Esse Pulse que eu estou testando, por exemplo, ele está no nível mínimo. Está quase sem aparecer óleo aqui na vareta. E aí você fica preocupado, ah meu Deus, meu motor está sem óleo. Não, gente, de forma alguma. Aqui no Pulse ele tem 3,5 litros de óleo no cárter e no Jeep Renegade ele tem 4,5 litros de óleo. Você acha mesmo que 800 ml, 1 litro vai fazer falta? De forma alguma, até porque se fizesse falta, a primeira coisa que o carro ia fazer, ainda mais um carro super conectado como esse, era avisar lá no painel que a pressão do óleo estava baixa. Isso é uma coisa super normal de acontecer, um consumo de óleo, principalmente quando a gente está trabalhando com carro turbo. Trabalha em altíssima pressão e temperatura. É um projeto nacional, foi muito bem testado por toda a equipe de engenharia e não tem problema nenhum. Mas se mesmo assim você estiver preocupado e quiser reabastecer o óleo do seu carro, também não tem problema. Tanto a Jeep quanto a Fiat faz essa realização do serviço gratuitamente. Se você estiver achando que o seu carro está com óleo baixo, tanto Pulse, Toro, Renegade, Compass e Commander, é só passar em concessionária e eles fazem um reabastecimento do óleo gratuitamente. Além disso, uma solução também foi tomada para diminuir esse consumo do óleo. Na verdade, é uma atualização do computador do motor, onde você altera o nível de cut-off, a parte que ele entra. Nada mais é do que quando você tira o pé do acelerador, em uma descida, por exemplo, ele corta a injeção do carro. Todo carro faz isso, todo carro a injeção, ele tem esse procedimento chamado cut-off. No motor 1.0 e 1.3 turbo, quando você faz essa atualização, ele altera a forma de trabalhar o cut-off e reduz o consumo de óleo, o que é muito bom. Já é um problema, entre aspas, uma característica que não faz mal. E se você diminui essa característica, aí que você, proprietário, fica despreocupado de verdade. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy, I need some... Então é isso, pessoal. O consumo do motor 1.0 e 1.3 turbo, consumo de óleo, é super normal nos carros da Fiat e Jeep. Se você estiver preocupado, pode passar em concessionária. Eles fazem um reabastecimento do óleo gratuitamente e se estiver disponível para o seu veículo, eles também fazem essa atualização no computador, onde vai alterar o estágio do cut-off e vai diminuir o consumo de óleo. Gostou desse vídeo? Curte, comenta aqui o que é que você achou e compartilha para você que tem um carro ou então algum amigo que tenha um carro com esse motor 1.0 e 1.3 turbinado que está com medo desse sumiço de óleo. É uma coisa super normal, acontece em 90% dos motores turbo, só que aqui no Renegade e no Pulse, no Compass e no Commander preocupou um pouco os proprietários porque o óleo sumia da vareta. Só que, como eu disse, a vareta só corresponde a 1 litro do óleo. 1 litro do óleo não vai fazer falta nessa motorização, ainda mais que ainda tem óleo no cabeçote multi-air que a vareta não consegue enxergar. Se tivesse algum problema, claro que toda a equipe de engenharia da FCA Stellantis Brasil, eles iam entrar em ação e ia fazer um recall ou algum chamado a você, proprietário. Se ainda não fez, claro que não tem problema nenhum, até porque você pode fazer o reabastecimento de óleo gratuitamente na concessionária ou atualização do computador do carro. Valeu, até a próxima e acompanhe o canal porque você vai conferir uma avaliação completa do Fiat Pulse e o Jeep Compass. E o Jeep Renegade Série S já tem vídeo aqui no canal. Só clicar nesse card daqui de cima. Fui, valeu!